Olá, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado trabalhista e se inicia aqui mais um vídeo dessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. Hoje eu venho falar para vocês sobre uma alteração legislativa, uma nova lei que surgiu aí no final de 2023, alterando um artigo da CLT, mais especificamente incluindo um parágrafo 5º no artigo 193 da CLT, que é o artigo que trata ali a respeito do adicional de periculosidade. Primeiro, importante a gente ter em mente o que esse artigo diz, né? Ele diz que aqueles trabalhadores que são expostos a condições de risco, e ali ele define o que são condições de risco, mas em síntese, eletricidade em alta tensão, explosivos, inflamáveis, essas são pessoas que teriam direito a um adicional salarial de 30% sobre a remuneração base, sobre o seu salário base. E é sobre o próprio salário da pessoa que isso é calculado. Por que eu faço essa observação? Porque diferente do adicional de insalubridade, que é calculado sobre o salário mínimo, no caso da periculosidade, isso é calculado sobre o salário base da pessoa. Ou seja, então o valor ele é mais significativo, mais expressivo, né? E agora o artigo 193 passa a ter o parágrafo 5º que classifica ali as atividades perigosas, mas diz que o disposto no inciso 1º do caput desse artigo não se aplica às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábricas e suplementares para consumo próprio de veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros, máquinas, equipamentos e etc. O que isso significa? Que os motoristas ou pessoas que trabalham em veículos automotores que são alimentados por combustíveis não têm direito ao adicional de periculosidade. Mas por que o legislador foi lá e adicionou esse parágrafo no artigo 193? Porque há muito tempo são muitos os processos trabalhistas discutindo essa questão e cada tribunal ou cada juiz entende de uma maneira diferente. Então existe aí uma insegurança jurídica sobre esse tema que de modo geral vinha se entendendo que quando os tanques não passavam de 200 litros, a gente falando de combustíveis inflamáveis líquidos, né, ou 130 quilos por caso de gases inflamáveis, que é o caso do gás liquefeito de petróleo ou gás natural veicular, que aí seriam para 135 quilos. Então o limite é menor em razão do volume, mas de todo modo vinha se entendendo que respeitados esses limites previstos ali numa norma regulamentar do Ministério do Trabalho, que é NR 16, a pessoa não teria direito a esse adicional de insalubridade. Mas agora a legislação diz que, olha, se o tanque for de fábrica ou ainda que ele tenha sido modificado, ele servir para o consumo próprio do veículo, ou seja, em teoria, ainda que passe de 200 litros ou ainda que passe de 135 quilos, a pessoa não teria direito. Então, dessa maneira, a questão fica pacificada, né? Mas qual é o ponto? Essa é uma lei que ela foi publicada no dia 22 de dezembro de 2023 e como toda lei trabalhista, como toda lei ordinária, a menos que ela diga o contrário, ela tem efeito ex nunc. O que significa aqui falando em latim, né? Mas significa que a partir da sua publicação é que ela passa a produzir efeitos. Mas então como é que fica o período anterior? Então a pessoa tinha um contrato vigente que trabalhou normalmente durante o ano de 2023 inteiro, por exemplo, e seguiu trabalhando agora em 2024 e seguirá adiante sempre nas mesmas condições. De 22 de dezembro de 2023, que é quando publicou essa lei, quando inserido esse artigo na CLT, está claro que a pessoa não terá direito. Mas e o período anterior? A pessoa vai ter direito ou não? E aí, infelizmente, essa questão vai ter que ser julgada pela Justiça do Trabalho
e existem algumas diferentes teorias que se podem adotar. Pode ser que tenha algum magistrado ou algum juiz, ou até que um tribunal venha formar um entendimento de que se as condições forem as mesmas depois da publicação e antes da publicação dessa lei, a regra é a mesma por analogia. Isso é uma teoria, mas, eu repito dizer, normalmente as normas trabalhistas têm efeito ex nunc, só passam a produzir efeitos depois de sua publicação. Então, antes disso, como é que fica? Aplica-se esse entendimento da norma regulamentar 16, NR 16 do Ministério do Trabalho? É o mais provável, né? Então, é provável que exista aí uma perícia, que seja feita uma perícia para apurar qual é o volume de combustíveis desse caminhão, ou desse ônibus, ou desse veículo, e se esse volume for dentro aí do que diz a NR16, tudo bem, a pessoa, em teoria, não teria direito a esse adicional de periculosidade. Se for acima disso, aí o juiz pode ser que interprete que, olha, considerando a legislação vigente à época, você estava em desacordo com o NR16 e aí por isso a pessoa passa a ter direito a esse adicional. Então, o período anterior a dezembro de 2023 ainda vai ter discussão, né? Lembrando que o prazo prescricional para as pessoas entrarem com processos trabalhistas é de 2 anos após o fim da relação de emprego e uma vez entrada com a ação, ela pode discutir os últimos 5 anos, ou seja, somente daqui a 5 anos que vamos ter aí uma pá de cal, que aí ninguém vai mais poder discutir nada, porque aí já vai ter considerado um direito prescrito. Mas até lá, todo esse período anterior a dezembro de 2023 ainda pode ser discutido, havendo aí teses para os dois lados, e eu acredito que o mais razoável é que, se respeitar a DNR16, não tem direito ao adicional de periculosidade, e se não respeitar a DNR16, aí são muitos argumentos de defesa que podem ser utilizados, inclusive talvez até uma aplicação analógica, considerando esse vazio legislativo. Mas isso são teorias, ainda a gente precisa aguardar para entender o que o judiciário vai entender. E se tiverem dúvidas ou perguntas, deixem aqui nos comentários e vamos em frente.